discípulos. Aleluia. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz a todos os meus irmãos. Que maravilhas, aí sim, maravilhas. Glória a Deus. Que bênção nós estamos todos reunidos aqui na casa do Senhor. Hoje, iniciando, só se essa porta, os nossos oficiais, irmã Marlene, se essa porta ela abrir um pouquinho mais, se não der, tudo bem. Se der, vai ser bom para os nossos irmãos que estão lá atrás poder ter uma visualização um pouco melhor, tá bom? Maravilhas. A semana passada nós terminamos uma série, 40 dias para a Páscoa, e a semana passada nós terminamos essa série comemorando, celebrando a Santa Ceia. Cristo é a nossa Páscoa. Hoje nós vamos iniciar uma nova série, essa série intitulada Rumo ao Pentecoste. E nessa série nós vamos falar, obviamente, sobre o Espírito Santo de Deus. Quem quer aprender sobre o Espírito Santo, diga amém. Abra o seu coração para essa série de mensagem. Essa série pode mudar a nossa vida de uma vez por todas. Essa série, ela pode reverter todo o quadro da nossa história. Se nós aprendermos a nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, a nossa vida será transformada. Eu vou aplicar aqui algumas coisas em sentido teórico, é palavra de Deus, e que durante a semana você possa encontrar o sentido prático desta palavra. Que a palavra que chega ao teu coração aqui de cima desse altar se torne revelação no seu espírito, e que o Espírito Santo de Deus lhe conceda essa graça, para que juntos possamos viver intensamente o que Deus tem preparado para nós. Eu gostaria, joga para mim por gentileza o slide 1 lá, minha filha. Então nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Essa série Rumo ao Pentecoste. Temos alguns temas específicos que nós vamos discutir sobre o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos falar, próximo slide. Nós vamos falar, slide 2. Ok? Está ajustando ali o nosso programa. É um programa novo. Nós acabamos de comprá-lo para que possamos servir melhor a nossa igreja. Estamos ajustando aí os últimos detalhes para a gente poder usar ele com toda a eficiência. Maravilhas, ok? Então, primeiro tema é a pessoa do Espírito Santo. Segundo tema que nós vamos abordar, vai lá? Se não for, não tem problema, a gente reprograma isso para a semana que vem. Ok? Maravilhas. Só esperar aparecer aqui. Eu estava aqui na lateral antes de entrar e observei. Os nossos irmãos aqui da lateral não têm visão nenhuma, né? Nada de nada. O máximo que vocês enxergam é o pastor de lado ainda, né? Ainda bem que o pastor é gordinho, dá para enxergar fácil. Mas, Marcelo, se tiver algum somehow, nós podemos colocar uma tela ali, vai ser um trabalho a mais para nós, mas acho que os nossos irmãos merecem, né? Vamos tentar, a gente instala, desinstala, quantas vezes for necessário, mas nesse tempo, pelo menos de pandemia, nós tentamos colocar uma tela aqui para os nossos irmãos terem visualização. Lá atrás, infelizmente, eu não consigo fazer muita coisa, porque nós precisaríamos fazer uma tela fixa. E a igreja local, ela não nos permitiu fazer isso, e nos deram uma palavra que nas próximas semanas eles estariam colocando uma tela ali, para que os irmãos que estão lá atrás possam ter visualização do que está passando aqui na tela central.
Vamos aguentar isso daí mais um pouquinho. Deus está preparando aí coisa boa para nós, e daqui a pouquinho vai ser tudo bênção em nome de Jesus. Maravilha? Tudo jóia? Ok. Então hoje nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Joga para mim lá. Próximo, nós vamos falar sobre mais uma, isso, mais um. Ok? Maravilhas. Ok. Aí nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. Nós vamos aprender a se relacionar com o fruto do Espírito Santo. Coisa linda, tremenda. Próximo, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito Santo está available para toda a igreja em Cristo Jesus. Nós vamos falar também sobre a obra do Espírito Santo no meio da igreja, no meio do seu povo. Nós vamos falar também, joga mais um, ok? Sobre a plenitude do Espírito Santo, como nós buscarmos essa plenitude do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Tem mais? E hoje nós vamos falar também sobre, iniciando então, sobre a pessoa do nosso amado Espírito Santo. Seja bem-vindo, que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Para isto, gostaria de ler com vocês um texto. João capítulo 14, versículo 16, também o versículo 17. Você que está lá atrás pode acompanhar aí na sua Bíblia. Você que está aqui na frente, você pode acompanhar aqui pela tela, que também vai conseguir fazer essa leitura conosco. João capítulo 14, versículo 16 e também o versículo 17. Estando pronto, joga para mim, por gentileza. E nós lemos junto com a igreja do Senhor. Ok? Vai ser possível usar o programa hoje como que está aí? É só ajuste mesmo, né? Maravilhas. Maravilhas. João capítulo 14, versículo 16, também o verso 17. Diz assim o texto sagrado: E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para que estejam com vocês para sempre. Tem outra versão? Joga outra versão para nós. Eu quero uma versão mais compatível com o original. E o texto vai dizer para nós, ok: Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Diga bem forte: Consolador. E esse Consolador virá e ficará conosco para sempre. Verso 17, observe a palavra de Deus. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu queria que você lesse comigo bem forte a última fala, a última parte desse texto. Depois da vírgula ali, que ele habita convosco e estará em vós. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Porque habita convosco e estará em vós. Vamos de novo? 1, 2, 3 e... Porque habita convosco e estará em vós. Vamos mais uma vez para aprender? Porque habita convosco, mas estará em vós. Essa é a palavra de Cristo. Jesus está falando com os seus discípulos. Eu não sei se é por isso que está em vermelho a Bíblia aqui na tela. É porque Jesus está falando com os seus discípulos. Aí ficou melhor, né? Ficou top das galáxias. Então, porque na minha Bíblia, quando a fala é de Jesus, o escrito é de vermelho. Então, quando você vê uma escrita aqui em vermelho, é porque o próprio Jesus está falando. E o próprio Jesus está falando com os seus discípulos, dizendo: gente, é importante que eu vá. Eu sei que vocês não queriam que eu fosse, mas é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não pode vir a vocês. Mas quando eu for, vos enviarei, vou pedir para o meu Pai enviar para vocês um outro Consolador.
e esse Consolador vai estar com vocês para sempre. Em outra versão, o texto sagrado está dizendo que Cristo não nos deixaria órfão. Diga bem forte: eu não ficarei órfão. Quando a Bíblia Sagrada fala a respeito de ficar órfão, ela fala no sentido de, não apenas de quem perdeu um parente, um membro da família, um pai ou uma mãe, mas ela coloca no contexto de órfão aquele que perdeu alguém a quem se estimava muito, alguém a quem ele me guardava, alguém a quem eu sentia dele proteção. Quando Jesus está dizendo não vos deixarei órfão, Jesus está dizendo: eu sei que vocês se relacionam comigo com grande estima, eu sei que vocês se relacionam comigo sabendo que eu posso dar a vocês um nível de proteção em Deus. Foi esta a oração que ele ora em João 17: Pai, eu guardei todos aqueles que o Senhor me deu, eu protegi, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Agora, quando Jesus é tirado do meio dos seus discípulos, eles se sentem órfãos, eles se sentem desprotegidos, alienados ao perigo eminente, estão completamente expostos. Aí Jesus vem e diz para eles: não se preocupem, vocês não vão ficar órfãos. Em outras palavras, vocês não vão ficar sem proteção. Eu vou, mas o Espírito Santo vem. Aí eu vejo na Bíblia Sagrada, Efésios capítulo 1, versículo 13. Olha o que diz o texto sagrado. Efésios 1, verso 13. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a palavra de Deus, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo, e quando vocês creram em Cristo, Deus colocou em vocês a marca de propriedade através do Espírito Santo de Deus, a qual Ele havia prometido. Jesus está dizendo: quando vocês ouviram a palavra da pregação e creram pela palavra em Cristo Jesus, foi enviado sobre a vida de vocês o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chegou sobre vocês, ele se assentou na vida de vocês, ele selou vocês. Diga bem forte comigo: eu tenho um selo, e este selo é do Espírito Santo. Duas coisas um selo identifica para mim. Primeiro, eu só coloco um selo, uma estampa, em alguma coisa que está sendo enviado, está em uma viagem para alcançar um destino. O local aonde ele se encontra não é a sua casa, não é o local aonde ele será estabelecido, ele está em viagem. Segundo, todo o contexto que eu vejo que está sendo enviado, ele tem um selo. Esse selo não pode ser rompido. Há inclusive uma lei social que aquele que abre uma correspondência, uma carta, uma caixa selada, que não contenha nesta caixa o seu nome de destinatário, se ele abrir esta carta ou essa correspondência, ele comete um crime. Aí eu vejo a Bíblia Sagrada dizendo que o Espírito Santo de Deus veio e me selou. Ele está dizendo: você está em viagem, você tem um destino,
Você está aqui, mas não pertence a este mundo aqui. Você está em destino. Tem um destino para você. E enquanto você está neste destino, viajando para este destino, Ele está dizendo para você: fica tranquilo, você está seguro. Há um selo em você. Ninguém pode tocar em você. Ninguém pode abrir essa correspondência. O maligno não te toca. Descanse, o maligno não te toca. Por quê? Porque você está selado com o Espírito Santo. A maior vontade do diabo é tocar em você. A maior vontade, a gana do inferno é acabar com você. Nós somos entregues à morte todos os dias, mas fique tranquilo, a misericórdia do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida. O diabo não pode te tocar. Eu estou indo para o meu destino, e enquanto não chego lá, não posso ser tocado. Eu pertenço a um destinatário. O nome dele é Jesus de Nazaré. Colossenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim o texto sagrado. Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos lá, joga para nós, por favor. E o texto diz assim, Colossenses capítulo 3, verso 3. Aos que puderem, leiam comigo, por favor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unida com Deus. Olha o trabalho do diabo. Olha o trabalho das obras malignas. Olha o trabalho de tudo aquilo que você chama de inimigo e de crise. Para te tocar, primeiro, tem que conseguir romper um selo que está sobre a sua vida. Rompendo esse selo, tem que conseguir passar por Cristo, que morreu por você e venceu a morte, ressuscitou e vivo está, e você está escondido em Cristo. Agora, se o mal conseguir romper o selo do Espírito Santo para me atacar, se o mal, vencendo o Espírito Santo, antes de chegar em mim, tem que vencer a Cristo. O mal que vencendo o Espírito Santo, vencendo Cristo, para me tocar, tem que vencer a Deus. Sabe qual é o problema do mal? É que Deus não tem inimigo. Você não entendeu, eu vou repetir. Deus não pode ter inimigo. É uma covardia falar que alguém é inimigo de Deus. É uma covardia dizer que o diabo é inimigo de Deus. Diabo não é inimigo de Deus. Diabo pode ser o meu inimigo, pode ser o teu inimigo, pode ser o nosso inimigo, não pode ser inimigo de Deus. Porque diabo é uma criatura de Deus. Se Deus estalar o dedo, não existe mais diabo. Se Deus soprar o seu fôlego, já não existe mais inferno. Ninguém pode ser inimigo de Deus. Deus está sentado no mais alto, no sublime trono. Ele é soberano em tudo e em todas as coisas. Então o diabo está com um problema. Para ele tocar em mim, ele tem que vencer o Espírito Santo. Não vai conseguir. Vencendo o Espírito Santo, ele tem que vencer a Cristo. Já perdeu para Cristo na cruz do Calvário. Nós estamos seguros. Vencendo o Espírito Santo, vencendo a Cristo, precisa passar por Deus. Vencendo os três, ele consegue tocar em você. O diabo não vai tocar em você. Não importa o que você esteja vivendo, a situação que você esteja enfrentando, você está escondido em Deus. Agora vamos lá. Eu não estou órfão, eu estou escondido em Deus. E agora? Agora eu tenho o Espírito Santo comigo. Ele é o meu consolador. Olha o que diz a Bíblia Sagrada,
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. 2 Coríntios. 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Eu quero ler com você até o versículo 5. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3 até o versículo 5. Eu vou pedir só retorno aqui para mim, por gentileza, Rafa. E o texto vai dizer assim: louvado seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Verso 4. Verso 4, diz assim o texto: Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar-nos a quem as mesmas aflições têm passado, as mesmas que nós temos passado. E nós damos aos outros a mesma ajuda que nós recebemos desse Deus. Joga outra versão ali para mim, por favor. Porque em outra versão, essa ajuda, ela não é só uma ajuda, ela é uma consolação. É um Deus consolador. E aqui eu quero aplicar algo sobre o teu coração. Olha o que diz: que nos consola. Diga, eu tenho um Deus que nos consola. Agora, joga para mim o verso 3 de novo, por favor, dentro dessa versão. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de todas as misericórdias e o Deus de toda consolação. Diga, o meu Deus é um Deus de consolação. O teu Deus, Jeová, o Pai, é um Deus de consolação. Versículo 4, ele vai dizer assim, verso 4, joga para mim: que nos consola em todas as nossas tribulações. Ele está ali para nos consolar, para que também possamos consolar aos que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados de Deus. Deus é um consolador que nos consola. Agora o verso 5 vai apresentar um segundo consolador. Diga bem forte: Deus é consolador. Agora no versículo 5 vai dizer assim: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Então Cristo também é um consolador. Deus Pai é um consolador. Jesus Cristo é um consolador. E isso aqui diz muito para mim. Por quê? Porque o Deus Pai, que é um consolador, envia o Filho, que vai consolar a humanidade. E o Filho está consolando a humanidade. Agora o Deus Filho, ele morre na cruz do Calvário e ele é recebido nos céus. Quando ele é recebido nos céus, ele diz: não posso deixar o mundo sem um consolador, porque o meu Pai é um consolador e consolou o mundo. Eu sou um consolador e consolei o mundo. Agora o mundo não pode ficar sem um consolador. Eu vou rogar o meu Pai para que envie sobre o mundo o Espírito Santo. Agora, quando esse Espírito Santo, ele vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, ele vem para nos consolar. Diga bem forte: o Espírito Santo. Diga mais forte: o Espírito Santo vem para me consolar. A palavra consolar, ela é também sinônimo de confortar, de aliviar, de amenizar, de trazer conforto. Consolar. Está desanimado? Ele te consola.
está desconfortável nessa situação, Ele é o Consolador que te dá conforto. A carga está pesada, está difícil, Ele te alivia, Ele é o Consolador. O Espírito Santo sempre esteve envolvido na história da humanidade. Desde Gênesis capítulo 1, o Espírito Santo estava lá. Ele se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo, ele esteve na criação de tudo e de todos. O Espírito Santo conviveu com o homem na face da terra. O Espírito Santo, ele se relacionava com o homem na face da terra. Ele tentava ensinar o homem que o caminho era um caminho sem pecado, um caminho que eu vivesse com Deus, atribuindo todos os caminhos de Deus sobre a minha vida. Até que Deus olha para a face da terra e encontra pecado e maldade sobre toda a face da terra. E Deus diz: o meu Espírito Santo não contenderá para sempre com o homem. Aí Deus diz: Espírito Santo, sobe para cá. E em Gênesis capítulo 6, o Espírito Santo é retirado da face da terra por causa do pecado da humanidade. O homem não dá ouvido para o Espírito Santo de Deus. Então Deus diz: o meu Espírito não vai contender para sempre com o homem. Se eles não ouvem a voz do Espírito, Espírito, sobe para cá. O Espírito Santo vai para a eternidade e ele fica em um lugar muito específico lá na eternidade. Ele fica dentro das rodas que Ezequiel viu na visão que ele teve, aonde o trono de Deus está estabelecido. Debaixo do trono de Deus, querubins que seguravam o trono de Deus sobre uma plataforma. Debaixo dos seus pés, uma roda que girava constantemente. O Espírito Santo estava dentro dessas rodas que ficavam em movimento. E o homem? O homem está envolvido com o seu bel prazer, com os pecados que ele realiza sobre a face da terra. E agora? Bom, agora o Espírito Santo vem sobre a face da terra em tempos específicos, sobre a vida de homens específicos, para uma obra específica. Vou repetir. Agora, o Espírito Santo vem sobre a vida dos homens na terra em um tempo específico, sobre a vida de homens específicos, para uma obra específica. Não era todo mundo que poderia receber o Espírito Santo e a presença da sua plenitude. O Espírito Santo estava sobre a vida dos reis, que eram consagrados reis no Senhor. O Espírito Santo, por exemplo, joga para mim 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 6. Olha o que diz o texto sagrado. Quando Saul, o primeiro rei de Israel, foi erigido, foi levantado como rei sobre Israel, ele temeu no seu coração. Mas Samuel recebe uma palavra de Deus e dizendo Deus a Samuel: vai e profetiza sobre a vida de Saul. Aí o texto diz assim: e o Espírito do Senhor Jeová se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Quando o Espírito Santo vinha, se apoderava daquela pessoa, aquela pessoa, pela força do Espírito Santo, se transformava em um novo homem. Esta é a obra do Espírito Santo. Quando ele vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida, a gente não consegue permanecer mais o mesmo. Nós nos transformamos num novo homem. Se era mal, agora é bom. Se não louvava a Deus, agora celebra a Deus. Se antes não ligava para a família, agora ele vive a família. Se antes ele usava a finança de forma errada, agora ele vai louvar a Deus com a sua finança. Tudo na vida deste homem é transformado. Só que não era todo mundo que recebia essa transformação. Por quê?
Porque não era todos que recebiam a presença do Espírito Santo. Lembra de Elias? Diga bem forte: Elias tinha sobre si quem? O Espírito Santo. Eliseu, servo de Elias, ele olha as maravilhas que Elias realiza pelas obras do Espírito Santo. E de repente, Eliseu sabe que a qualquer momento Elias vai ser tirado de si. E Eliseu faz um pedido dizendo: meu Senhor, quando tu fores tomado de mim, eu quero ter sobre a minha vida uma porção, diga bem forte, porção, diga mais forte, porção dobrada do teu Espírito. O que Eliseu estava pedindo é: o Espírito Santo, a porção do Espírito Santo que está sobre a tua vida, eu quero esta porção dobrada sobre a minha vida. Era uma porção. O texto sagrado vai dizer que Moisés, ele estava cansado de guiar o povo de Deus, porque o povo de Deus era um povo difícil de lidar com ele, Israel. Aí Moisés chega para Deus e diz: Deus, me mata, eu não aguento mais, me mata. Aí Deus diz: Moisés, eu não vou te matar. Vamos fazer o seguinte: estende as suas mãos. E Moisés estende as mãos e Deus diz: vou tirar de sobre ti o Espírito Santo e repartirei sobre a vida de 70 homens. E esses 70 homens profetizarão. Números capítulo 11, verso 25, diz o texto sagrado. Me acompanhe, por favor. Números capítulo 11, verso 25. O texto diz assim, joga lá. Números capítulo 11, verso 25. Olha o que diz a Bíblia Sagrada para nós. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando o Espírito que estava sobre ele, diga bem forte, sobre ele. Diga mais forte, sobre ele. Aonde estava o Espírito Santo? Sobre ele. Deus disse: o Espírito Santo que está sobre você, Moisés, eu vou tirar e vou repartir uma porção desse Espírito sobre 70 homens. E aconteceu que quando o Espírito Santo repousou sobre a vida desses 70 homens, eles começaram a profetizar. Porque quem tem o Espírito Santo pode profetizar. Quem tem o Espírito Santo pode profetizar. Eu não sei se você está me entendendo. Eu estou dizendo que quem tem o Espírito Santo pode profetizar. Talvez você esteja vivendo a vida que não é a que você escolheu. Você não projetou este tipo de vida que você está vivendo hoje. Faz o seguinte: o Espírito Santo de Deus está em você. Profetiza, profetiza, profetiza. Eles começaram a profetizar. Verso 26, olha o texto sagrado, verso 26. Porém no arraial ficaram dois homens. O nome dele é Eudade, e o nome do outro Medade. E o Espírito Santo repousou também sobre eles. Aí o texto diz: porquanto estavam entre os inscritos, e ainda que não saíram a tenda, profetizaram no arraial. Porque os 68 que receberam o Espírito Santo saíram de dentro da tenda e se reuniram e começaram a profetizar. E eu creio que profetizaram sobre a vida de Moisés, que estava cansado, que estava desanimado, que não tinha mais força para lutar. Estava profetizando as maravilhas que Deus iria fazer sobre Israel. Estavam profetizando das coisas boas que Deus tinha como projeto para Israel. Estavam profetizando.
Mas esses dois estavam afastados do grupo. E ainda assim profetizaram. Aí o verso 27 vai dizer assim, verso 27, olha o texto. Então correu um moço e anunciou a Moisés. Falou com quem, gente? Olha o que ele vai dizer para Moisés. Ele diz assim: Moisés, é o seguinte, como que eu vou dizer isso para o Senhor? Moisés, o senhor sabe lá aqueles moços lá, o Eudade lá, o Medade? Pois é, Moisés, eles estão profetizando lá no arraial. Moisés, eles estão profetizando lá no arraial. Aí o verso 28 vai dizer assim: e Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, manda eles calarem a boca, proíbe-os de profetizarem. Aí o verso 29 vai dizer assim, olha a resposta de Moisés para essa turma. Porém Moisés lhes disse: tu tens ciúme por mim? Em outras palavras, Moisés estava dizendo: eu é que devia estar com ciúme e não estou. Você está sentindo ciúme por mim? Gente, vocês não entenderam nada. Quisera Deus que toda a nação de Israel pudesse se tornar em profetas do Senhor, e que o Senhor pudesse dar a toda a nação de Israel do seu Espírito Santo. Por que Moisés estava falando isso? Porque Espírito Santo não era para todos, é só para alguns, para um tempo específico, para uma obra específica. E ainda assim, quando o Espírito Santo vinha, não entrava dentro, ficava sobre. Leia livro de Juízes. A Bíblia diz que o Espírito Santo vinha e se apoderava de Sansão, descia sobre ele, se apoderava dele, e Sansão fazia obras maravilhosas pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo saía de Sansão. Por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre. Por quê? Porque o Espírito Santo só descia sobre a vida de homens específicos, e Moisés deixa claro isso dizendo: Deus, seria tão mais fácil se o Senhor pudesse levantar a nação inteira como profeta, e que se toda a nação pudesse receber do teu Espírito Santo. Era como que se eu, como pastor da igreja, tivesse o Espírito Santo, o Isaac, como músico da igreja, tivesse sobre ele o Espírito Santo, e nós dois aqui estamos dizendo: como seria bom, Isaac, se toda a igreja do Senhor pudesse receber o Espírito Santo. Já imaginou? Se só eu e você temos o Espírito Santo, a obra está indo bem assim. Se todos tivessem o Espírito Santo, como que seria, Isaac? Como que seria, Isaac? Gente, mas eu tenho uma notícia, porque esse tipo de conversa era lá para o Antigo Testamento. Hoje a conversa é diferente. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Você pode profetizar, você pode profetizar, você pode profetizar. Ele está em você. O Espírito Santo está em você. Agora, o Espírito Santo desce sobre a vida dos 70 e eles profetizam. Aí o texto diz: e depois daquele dia, nunca mais eles profetizaram. Quando que eles profetizaram de novo? Diga bem forte: quando é que eles profetizaram de novo? Por quê? Porque quando o Espírito Santo veio, cumpriu uma obra e voltou. Veio, cumpriu uma obra e voltou. Você não está entendendo porque eu estou dizendo tudo isso? Eu vou explicar para você aqui agora. Joga o texto que nós lemos, João capítulo 14. João capítulo 14.
versículo 16, agora esse texto vai fazer todo sentido para você. Jesus está com seus discípulos. De repente Jesus vai ser assunto aos céus. Os discípulos sabem que o Espírito Santo vem sobre a vida de um profeta, ele profetiza e talvez nunca mais ele profetize. Antes de ler esse texto aqui com vocês, a Bíblia Sagrada diz em 1 de Reis, no capítulo 22, que quando Micaías ia profetizar, porque Acabe faz uma aliança, Acabe é rei em Israel, faz uma aliança com Jeosafá, que é rei em Judá, os dois fazem uma aliança, e Deus era contra esta aliança. Aí eles chamam todos os profetas de Israel, e os profetas todos começam a profetizar. Não, pode ir para a guerra, Deus vai ser com vocês. Pode ir para a guerra, Deus vai ser com vocês. Pode ir para a guerra, Deus vai ser. Aí diz o rei Acabe: escuta, tem mais algum profeta do Senhor aí para profetizar em nosso favor? Aí Josafá diz assim: olha, tem um aí, mas ele só vive profetizando contra mim. Qual o nome dele? Micaías. Manda chamá-lo, vamos ouvir o que ele tem para dizer pelo Espírito do Senhor. Aí Micaías chega, e alguém chega para Micaías e diz assim: Micaías, todos os profetas estão profetizando pelo Espírito de Deus que Acabe e Jeosafá vão ganhar a guerra. Profetiza igual, hein? Faz bonitinho, hein? Profetiza tudo igual, e você vai se dar bem. Aí Micaías diz para eles: o que o Senhor meu Deus me mandar dizer, isto falarei. Aí quando ele vai profetizar, ele diz: ó rei, se tu fores, perecerás na guerra, não vencerás essa guerra. O teu povo ficará perdido como povo que não tem dono, e voltarão para suas casas fugidos, porque ficarão perdidos. Aí um dos profetas lança um soco na cara de Micaías, e ele diz assim: por onde passou o Espírito do Senhor por mim? Da onde que ele saiu de dentro de mim, que passou por mim e eu não o vi, para que tu profetizes pela obra do Espírito Santo? Por quê? Porque os profetas sabiam que o Espírito Santo habitava em um, ele profetizava, depois ele ia para o outro, ele profetizava, depois ele ia para o outro. Não era uma residência definitiva do Espírito Santo, ainda que alguém era profeta. Agora Jesus está com seus discípulos, e Jesus está dizendo assim: é importante que eu vá, porque se eu for, eu vou mudar a história da humanidade. Eu rogarei ao Pai, e Ele vai dar outro Consolador para vocês, para que Ele fique com vocês para sempre. Vai ser para sempre. O verso 17, eu queria que você desse uma engrossada nesse caldo para dar um glória a Deus, porque o texto diz assim: e o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecereis, porque habita com vocês. Mas de repente, Ele vai deixar de estar com vocês, para estar dentro de vocês. Os profetas experimentaram o Espírito sobre eles, Moisés experimentou o Espírito sobre ele, os reis experimentaram o Espírito sobre eles, todos experimentaram o Espírito sobre eles, mas quando o assunto é a igreja de Cristo, não estará sobre eles, estará dentro deles. E não será por um tempo, será para sempre, 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 será para sempre. Isso é determinante. Porque se o Espírito Santo mudou a vida de Saul em outro homem, se o Espírito Santo está dentro de mim, para sempre me tornarei em um novo homem. Se Davi, ele perdendo a alegria por causa do pecado, ele ora Salmo 51, Senhor, não retira de sobre mim o teu Espírito.
torna-me a dar a alegria da tua salvação. O que Davi está dizendo é que por causa do pecado, o Espírito Santo saiu, e o Espírito que dava alegria não estava mais sobre Davi. Davi ficou triste, amargo. Ele diz: tem misericórdia, não retira disso sobre mim, mas torna-me a dar alegria. Em outras palavras, envia teu Espírito Santo sobre mim de novo. Envia sobre mim de novo. Agora Jesus vem dizendo: escuta, o Espírito Santo não vai ser mais enviado sobre você, ele estará dentro de você. Dentro de você. A partir de quando? A partir do momento que você disse: eu recebo Jesus como meu Salvador. O Espírito Santo desceu sobre a sua vida, selou a tua história, te fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, mas eu continuo sendo um pecador como Davi era. Pastor, eu ainda vacilo, às vezes eu cometo pecado. Escuta, o teu pecado não tem poder de fazer com que o Espírito Santo de Deus saia de dentro de você e você fique abandonado de novo. Você nunca mais vai se sentir órfão. Nunca mais. Mas pastor, eu desviei dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo está com você. Mas pastor, eu estou vivendo uma vida dupla. Dentro da igreja eu sou um, fora da igreja eu sou outro. O Espírito Santo está dentro de você. Mas pastor, eu deixei de servir a Deus no ministério. O Espírito Santo continua dentro de você. Não quer dizer que ele está feliz, não quer dizer que ele está alegre. O que eu quero dizer é que ele ainda continua dentro de você. Não há nada que você faça, que faça com que o Espírito Santo saia de dentro de você. Olha Efésios capítulo 4, verso 30, e aqui eu fecho. Efésios 4, versículo 30, o texto sagrado diz assim: pastor, então se o Espírito Santo não sai de mim, eu posso pecar à vontade, que está tudo certo? Não é assim. Há um dos temas que nós vamos falar, o Espírito Santo e o pecado. Como que o Espírito Santo se relaciona com o pecado que nós cometemos? Nós vamos falar sobre isso. Mas o texto aqui vai dizer para nós, Efésios 4, verso 30. Olha o que diz o texto sagrado, joga para nós, por favor. A palavra de Deus vai dizer assim. Efésios capítulo 4, verso 30. Bem rapidinho. Leia bem forte comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e não entristeçais o Espírito Santo. Mais forte, leia bem forte dizendo: não entristeçais o Espírito Santo. Mais forte, não entristeçais o Espírito Santo. Escute, ele pode se entristecer, mas não sairá de dentro de você. Eu na minha infância ouvia testemunhos de alguém que saiu de dentro da igreja e foi lá para macumbaria, para feitiçaria. E os testemunhos que a gente ouvia era, quando eu cheguei lá, eu estava lá vendo todo aquele movimento, de repente lá alguém chegou para mim e disse: ó, você precisa sair daqui porque o santo não quer descer porque diz que é você que está atrapalhando. Já ouviu essa história? Eu tinha um amigo na minha escola que os pais dele eram macumbeiros. E ele era de Cristo. Entregou a sua vida para Jesus. Aí quando ele foi para Jesus, pelas dificuldades da vida, ele acabou se afastando da igreja. Aí ele foi com os pais para o centro espírita. Aí chegou lá, viu toda aquela movimentação. De repente chegou alguém para ele e disse: você tem que sair daqui. Aí ele saiu, ficou para o lado de fora da sala, ficou para o lado de fora da casa, onde eles faziam aqueles trabalhos todos. Alguém chegou e disse: olha, você não pode ficar nem no terreiro aqui. Você tem que sair lá do portão para fora, ficar lá na rua. Porque o santo não quer descer, porque tem algo em você que impede o santo de descer. Eu estava numa escola.
E eu, frequentando a escola, eu era conhecido como Pastorzinho Branco. Pastorzinho porque todo mundo que vinha falar comigo falava sobre Bíblia. Branco, você já deve imaginar por quê. Aí uma moça gostava de mim. Fecha os seus ouvidos, meu amor. Uma moça gostava de mim. E eu não dava bola para ela. Aí ela tinha uma amiga e alguns amigos, dentre eles um rapaz que era meu amigo. Eu estava evangelizando ele. E ela chamou esses dois amigos, essa menina e esse menino, para ir com ela no centro espírita. Porque a mãe dela fazia trabalho a favor das pessoas e contra as pessoas. E esse amigo dela, que era meu amigo em comum, chegou para mim e disse: Sandro, eu quero saber o que acontece com você. Eu perguntei por quê? Porque você sabe que fulana de tal, eu não lembro nem o nome dela, juro, meu amor. Eu não lembro o nome dela. Tá limpo? Tô salvo? É que o sofá é muito ruim de dormir. É muito ruim. Aí eu disse: por quê? Aí ele disse: porque fulana de tal, você sabe que ela gosta de você. Eu sei. Ela me chamou para ir lá na casa da tia dela, que ela mexe com uns negócios pesados aí. E ela disse: tia, eu quero que você faça um trabalho contra um menino lá da minha escola, para que alguma coisa aconteça para que ele seja meu. Ó, disputado o menino. Aí a mãe pegou uma folha branca, uma folha de sulfite, colocou sobre a mesa, esse amigo meu me contando, colocou sobre a mesa, ela ficou olhando para a folha branca. A tia dela aqui olhando, a menina olhando para a tia, o menino morrendo de medo olhando para as duas. Aí a tia disse para a sobrinha: cai fora, não mexe com esse menino, cai fora, você está trazendo problema para dentro de casa, cai fora. Seu tio, mas por quê? A gente já fez isso antes. O que tem nesse menino que eu não posso? O que a gente pode fazer? Eu quero fazer alguma coisa por ele. Ela disse: não dá, porque eu estou vendo ele aqui, em volta dele tem uma roda de fogo, e não tem como acessar qualquer coisa que façamos para poder atingi-lo. Aí esse menino veio me perguntar: que roda de fogo é essa? Que roda de fogo é essa? Aí eu disse: eu não sei, eu nunca vi uma roda de fogo. Que bom que você está me falando que tem uma roda de fogo em volta de mim aqui. Aí eu evangelizei ele dizendo: escuta, todo aquele que é de Cristo, maligno não toca. Para poder me tocar, tem que vencer o doce e meigo Espírito Santo. Para me tocar tem que vencer Jesus. E se conseguir vencer o Espírito Santo, se conseguir vencer Jesus, ainda tem que vencer a Deus. Se vencer os três, eu estou vulnerável. Aí ele disse: eu também quero esse Jesus. Ela nunca me teve, meu amor. Por quê? Porque o Espírito Santo não é um poder. Escuta. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um sentimento. Eu senti. Senti. Pode ser o frio. Pode ser. O Espírito Santo não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. Aí como pessoa, a gente tem ciúmes. A gente não tem ciúme de qualquer pessoa. A gente tem ciúme de pessoas que a gente tem relacionamento profundo.
Ah, não mexe com a minha neguinha não, gente. Não mexe. Mexe comigo, mas não mexe com a minha neguinha. Eu tenho ciúme. Ciúme de você. Eu tenho ciúme de você. E se o Espírito Santo fosse cantar um hino, ele cantava esse hino. Tenho ciúme de você. O apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios: não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus tem ciúme de vós? Ah, ninguém pode mexer com você. Ninguém pode mexer com você. Então ele desceu, ele veio, ele está aqui. Agora, escuta, eu fecho aqui. Fica em pé, eu quero orar com você. Quando o Espírito Santo estava lá no meio das rodas, escuta, pega esta palavra em nome de Jesus. Quando ele estava lá no meio das rodas, estavam os querubins, poderosos, anjos maravilhosos. Ele estava na eternidade, ele estava nas mansões celestes. Dentro das rodas, nas asas dos querubins, com 6 asas, muitos olhos colocados nessas asas, muitos e muitos olhos colocados. Eles se moviam muito rápido, se moviam para lá, para cá, para frente, para trás, como relâmpagos, rápido, se movia. Mas Ezequiel, diz o texto sagrado, que ele se movia conforme o Espírito Santo de Deus queria. O Espírito Santo pensava, quero ir para frente, e os querubins iam para frente. O Espírito Santo desejava, quero ir para o lado, ele ia para o lado. Para onde o Espírito Santo desejasse ir, os querubins, eles interpretavam o desejo do Espírito Santo, e sem que o Espírito Santo de Deus falasse, eles se moviam rápido, e o Espírito Santo alcançava o seu propósito. Aí o Pai roga por nós, dizendo: Pai, envia o Espírito Santo sobre a terra. Aonde o Espírito Santo estava? Na eternidade, nas mansões celestes. Mas eu peço, envia ele sobre a terra. Por quê? Por causa dos homens. Mas eu vou ter que deixar aqui os querubins para habitar no meio dos homens. Eu vou deixar de habitar no meio dos sobrenaturais para poder habitar no meio dos naturais. É isso. Eu tenho que descer lá na terra. É isso. Eu vou habitar sobre os homens. Não. Agora você vai habitar dentro dos homens. Mas Senhor, aqui na eternidade eu só penso, e os querubins fazem, com agilidade eles fazem. E lá não vai ser assim. Lá eles vão entristecer muito você, Espírito Santo. Lá vai ter muita gente que vai te entristecer. Mas o que eu vou fazer lá? Não se preocupe com os que vão te entristecer, porque tem uma igreja que eu salvei. Esses vão muito te alegrar. Quem são eles? São homens adúlteros que, te conhecendo e te recebendo, se tornarão pais de famílias sérios. Quem são eles? São drogados que ninguém dá valor, mas com a tua presença dentro deles se tornarão pregadores da tua palavra. Quem são eles? Serão filhos rebeldes que nascerão e se perderão na vida até conhecerem a presença do doce e meigo Espírito Santo e se tornarão poderosos em palavras e em obras. Quem são eles? São aqueles que ninguém dá nada por eles, que ninguém acredita neles, mas pela força do Espírito Santo eles se moverão, eles farão, e tu estarás lá.
Então o Espírito Santo que está na eternidade, ele está ouvindo Cristo em Apocalipse capítulo 5, entrando nas mansões celestes. E Cristo rogando ao Pai, dizendo: envia o Espírito Santo. Espírito Santo vai sobre a terra. Em Atos capítulo 2, a igreja reunida e está clamando. Já fazem 10 dias que eles estão clamando. Por quê? Porque há 10 dias atrás o Cristo, ele disse para nós ficarmos aqui em Jerusalém, até que do alto nós recebamos o poder do Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos aqui há 10 dias dizendo: Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem. A gente está aqui dizendo: Espírito Santo vem. Ele está lá dizendo: Espírito Santo vai, Espírito Santo vai. A gente está aqui dizendo: Espírito Santo vem. Ele está lá dizendo: Espírito Santo vai. E de repente, como um vento, o Espírito Santo sai das mansões celestiais. Alguém pergunta: alguém viu o Espírito Santo por aí? Não vimos. Ninguém sabe onde está o Espírito Santo. Os anjos estão celebrando a Cristo. Os arcanjos estão celebrando a Cristo vitorioso. Os anciões estão celebrando a vitória do Cristo. Aonde está o Espírito Santo? O Pai está no trono. Aonde está o Espírito Santo? Eu não sei. Talvez ele esteja lá, dentro das rodas. É o lugar onde ele gostava de ficar. Verifica lá. Não, ele também não está dentro das rodas. Aonde está o Espírito Santo? Porteiros, vocês viram o Espírito Santo? Nós vimos sim. Eu não sei aonde ele ia, mas ele passou com uma velocidade tremenda aqui. Ele passou aqui como um vento veemente, impetuoso. Não disse nada, só foi. E Atos capítulo 2 revela onde está o Espírito Santo. Porque no céu tem uma festa, porque Cristo entrou nas mansões celestiais. Mas aqui na terra, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento veemente, impetuoso entrou no santuário e encheu toda a casa. Foram-lhes repartidas línguas como que de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus lhe concedia que falasse. A partir daí, a igreja nunca mais foi a mesma. A vida de quem recebeu o Espírito Santo nunca mais foi a mesma. Pedro: pois não, Senhor, tu eras um covarde. Eu sei, Senhor. Eu disfarçava minha covardia na violência, mas quando precisou tomar postura, fugi, negando a Cristo 3 vezes. Fica tranquilo não, Pedro. O que você demonstrava, mas não conseguia ser, será agora com a minha presença dentro de você. E ele recebeu o Espírito Santo, e ele se levanta no meio de 3.000 homens e prega a palavra do Senhor. E eles se convertem a Cristo Jesus, dizendo: nós queremos esse Deus que Pedro está pregando. Nós queremos esse Deus. Levante as suas mãos para o céu. Eu não sei se você recebe essa palavra, mas eu não queria que essa mensagem fosse apenas mais uma mensagem. Essa pregação tem que ser um marco, tem que ser um divisor de águas, tem que dividir a tua história. Eu não consigo. Não consegue até que o Espírito Santo venha. Eu não tenho força. Não tem força até que o Espírito Santo venha.
Eu já luto contra isso já faz muitos anos e não venço. Não venci enquanto lutava sozinho. Agora você tem o Espírito Santo. Levante a tua mão ao céu e comece a dizer: vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem. Eu me de condoriaracando do biabacemia mandorocomia machandaramahai. Vem Espírito Santo, vem. Receba a atuação do Espírito agora. Receba a presença do Espírito agora. Receba a unção do Espírito agora. Receba a força do Espírito Santo agora. Receba. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Vem, 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 vem. E enche-me de novo. E enche-me de novo. E enche. Enche. Oh, receba a presença do Espírito Santo, que nunca te deixará, nem te abandonará. Enche. Senhor, eu profetizo sobre a tua igreja. Esta semana, coisas sobrenaturais acontecerão. Se você recebe esta palavra, receba o Espírito de Deus agora. Ele mudará a tua vida nesta semana. O processo começa hoje. O processo começa agora. Mas já faz 3 anos que eu estou com Jesus. É maravilhoso estar com Jesus. Mas 3 anos, coisas não aconteceram, mas vão acontecer agora com a presença do Espírito. Com a presença do Espírito. Com a presença do Espírito. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes. E enche. Enche-me de novo. Espírito, Espírito, eu quero me mover, Senhor, no teu Espírito. que desce como fogo, Jesus precisou do Espírito Santo. vem como em Pentecostes. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus fez obras grandiosas pela presença do Espírito Santo. Levanta uma igreja poderosa. Levanta uma igreja poderosa. Poderosa em palavras, poderosa em obras. Levanta uma igreja poderosa. Senhor, tem alguém clamando aqui. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Receba agora, receba a alegria do Espírito Santo agora. Receba a alegria do Espírito Santo agora. Receba a força do Espírito. Receba o renovo do Espírito. Receba ânimo do Espírito. Receba. Erocosuria baixando robandaraba. Orocosuia bacando rocondo robia baixandaramai. Você vai ser um pai diferente. Vai ser uma mãe diferente. Vai ser um marido diferente. Vai ser um trabalhador diferente. Tu serás um crente diferente. O Espírito Santo.
Escuta. Essa semana, quando que vai acontecer isso? É essa semana, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser terça-feira, pode ser qual, eu não sei. Mas essa semana eu ouvirei testemunhos de pessoas que tiveram experiências íntimas com o Espírito Santo. Ah, doce Espírito Santo. Eu estava orando na minha casa. No Brasil eu morava no quintal que tinha 2 casas. Meu irmão morava na casa dos fundos. Eu estava orando 2 horas da tarde, de joelhos dobrados na frente da minha cama. E o Espírito Santo disse: ora pelo filho do teu irmão, ora pelo teu sobrinho Michael. E eu comecei a orar pelo Michael. E quando eu comecei a orar pelo Michael, o Espírito Santo me deu uma visão. Na casa do meu irmão tinha uma escadaria de concreto que acabava na porta da sala, que tinha um portãozinho desses que seguram crianças. E o Espírito Santo me deu uma visão, ele subindo no portãozinho e rolando escadaria abaixo, batendo a cabeça no primeiro degrau e rolando escada abaixo. O Espírito Santo disse: estou repreendendo o espírito de morte, ore por ele. E eu orei: Senhor, tenha misericórdia. Eu repreendo o espírito de morte agora. Eu creio no poder das tuas mãos, da ação do teu espírito, dá o livramento. Enquanto eu ainda orava, a minha cunhada chegou lá em casa e disse: Sandro. Aí eu saí da oração e eu disse: que foi, cunhada? Ela não conhecia Jesus. E ela disse: eu não sei como, mas Deus acabou de dar um livramento para o teu sobrinho. Eu tentei agarrá-lo, mas eu não consegui segurá-lo em tempo. A porta da sala estava aberta porque o portãozinho estava fechado e ele subiu muito rápido. Como ele é muito pequeno, ele não conseguiu se controlar e ele virou para frente. E eu não sei como, mas ele virou um mortal no ar e caiu sentado no primeiro degrau da escada. Eu disse para minha cunhada: eu estava em oração e o Espírito de Deus disse: ora por ele, porque eu quero livrá-lo de morte. Escuta, eu estou falando que gente vai ter experiência assim com Deus essa semana. O Espírito Santo vai dizer: envie uma mensagem para alguém essa semana. Você vai dizer: deve ser coisa do meu coração, da minha mente. Escuta, é o Espírito Santo de Deus que está te motivando, porque quer fazer uma obra grandiosa. Ei, gente, a gente precisa parar de achar que é tudo normal. Eu vou fechar aqui agora, mas ouça isso aqui agora. Jesus perguntou para os seus discípulos: o que a multidão diz que eu sou? Uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo, que o Senhor é homem de Deus, que o Senhor... Aí Jesus diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta, todo machão, e diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Aí Pedro talvez estava achando: eu fui o cara agora, hein? Falei. Jesus olha para ele como quem quer dizer: Pedro, tu não sabe de nada. Você acha que o que saiu de você é teu? O que você acabou de falar não foi nem a carne nem o sangue de que revelou, foi o Espírito do meu Pai que está em ti. Não ache que é coisa sua quando é o Espírito Santo. A gente ignora. Quando o Espírito Santo estava lá nas rodas, ele pensava e os querubins faziam rápidos relâmpagos. O Espírito Santo fala dentro de nós, a gente ignora. Ele geme dentro de nós, a gente ignora. Ele move dentro de nós, a gente ignora.
A partir de hoje, o Espírito Santo vai falar com você. Está sendo descoberto aqui agora um manto. Está saindo, Deus está me mostrando como que uma nuvem está sendo soprada. O que não permitia você ter entendimento, uma revelação descerá sobre o teu espírito agora. Uma sensibilidade pelo Espírito Santo de Deus descerá sobre o teu espírito agora. Você sentirá o que Ele sente, você ouvirá a sua voz, você cumprirá com a sua vontade, você glorificará o seu nome. Obras grandes vão acontecer nesta semana. Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer: eu estou pronto para isso. Deus, Espírito Santo, eu quero isso. Espírito Santo, você quer receber isso? Você quer receber isso? Se você quer receber isso, eu vou contar até 3. E só os que querem. Se você não quer, não precisa. Não precisa, só os que querem. Porque no conceito da palavra profética, nela existe o sim, e por ela existe o amém. Se você não crê, não precisa dizer. Se você não quer receber, não precisa falar. Mas a igreja que quer se mover no Espírito Santo de Deus, esta semana, o Espírito Santo de Deus te levará para uma experiência que você nunca teve antes. Se você crê, se prepara aí. Eu quero que você diga um amém bem forte na contagem de 3, porque é assim que nós vamos acabar o culto hoje. Porque quando você abrir a tua boca e disser amém, mas com toda a força do teu pulmão, com todo o vigor da sua alma, o Espírito Santo vai estar marcando o teu nome, vai estar marcando o teu endereço, vai estar marcando a tua história, e o Espírito Santo vai dizer: é com ele, é com o João, é com o Marcos. A Teresa disse amém, a Joana disse amém, eles disseram amém. Então, se você quer, o Espírito Santo te chamará, te pegará pela mão, te levará a ter uma experiência. Se você deseja enche a tua alma de desejo. Se você quer 2, enche o teu peito de ar. Se você deseja 3, dê o maior amém que você pode aí, e seja selado pelo Espírito Santo de Deus agora. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que você tenha as maiores experiências. Escuta, os melhores dias da sua vida acabaram de começar. Escuta, Deus vai te levar por lugares que você não imaginou ir. O Espírito de Deus está falando tanta coisa na minha alma. Eu vou orar por vocês. Mas tem mais. Semana que vem tem mais. Espírito Santo, toda a palavra profética que o Senhor está ministrando no meu coração aqui agora, que se cumpra na vida dos meus irmãos essa semana, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada para a glória de Deus. Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Os nossos irmãos que estão lá atrás vão sair primeiro, depois os nossos irmãos aqui na frente, de forma ordenada. Não fique no templo. Que Deus te abençoe ainda esta noite, que você tenha a maior experiência com o Espírito Santo de toda a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.